Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre um tipo específico de poema, que é o soneto. Você sabe o que é um soneto? Lembra o que é um soneto? Então, para lembrar aqui, o soneto é uma forma específica de poema. Tá? Ele foi criado por Francesco Petrarca na Itália no século XIV. Olha quanto tempo, como o soneto é uma coisa antiga, né? E reinventado por William Shakespeare na Inglaterra. Olha que mais interessante ainda. Tá? Muitos poetas fazem sonetos até os dias de hoje. Então veja, por mais que tenha sido inventado no século XIV, nós no século XXI ainda usamos soneto. Que bacana, né? O formato de um soneto. O soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. O que vem a ser isso? Quartetos são estrofes de 4 versos, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, que eu tenho um quarteto. E tercetos são duas estrofes formadas por 3 versos, tá? Desses aqui, nós temos uma rima específica. Neste exemplo aqui, nós temos um exemplo de rima intercalada ou interpolada. Por exemplo, ó, a rima aqui, ó. Nosso amor morreu, quem o diria? Quem pensara mesmo ao ver-me tonta? Ceguinha de ver, sem ver a conta, do tempo que passava, que fugia. Eu tenho o primeiro verso rimando com o quarto e o segundo verso rimando com o terceiro verso, tá? Então isso a gente chama de interpoladas. Eu tenho essas 2 rimas e interpoladamente aqui a rima B, tá? A gente usa essas letras quando você tem tipos diferentes. Por exemplo, rima a primeira e a última, são iguais. Então não pode dizer que é A, B, C, D. Tem o A e tem o B. Vamos adiante? A métrica desse poema é definida também, né? Então, para isso, o que acontece? Eu tenho 2 tipos de separações de sílabas. A sílaba poética, que é utilizada no poema para que o poema caiba, tem o mesmo número de sílabas, e a sílaba gramatical, que é aquela que vocês aprenderam no ensino fundamental, tá? Aqui que tem hiato, ditongo, dígrafo, tá? Encontros consonantais. Aqui, para a sílaba poética, o que é mais importante saber? Que você tem que unir uma sílaba forte a uma fraca e eliminar a última sílaba, tá? Então aqui no caso, parecem diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho, o mesmo número de sílabas poéticas, ok? Vamos adiante? Nós estudamos especificamente o poema Sonetos de Floribela Espanca. Floribela Espanca é uma poetisa portuguesa do início do século XX, tá? Então, o que aconteceu? Por que ela é tão peculiar que estudamos e que escolhemos Floribela Espanca? Floribela Espanca começou a escrever desde criança, com 9 anos de idade. Isso para começo de século XX, mais especificamente em 1904, era uma coisa inédita. E outra coisa, além, né, uma mulher muito além do seu tempo. Ela foi a primeira mulher a estudar no liceu masculino. Olha que interessante. Outro fato interessante de Floribela Espanca é o feminismo, né? Ela era uma líder feminista. Para começo, né, de século XX, olha que coisa surreal. Ela foi casada e divorciada 2 vezes, tá? Então, essa é a interpretação dos poemas de Floribela Espanca, que sempre vão girar em torno da desilusão do amor, da dificuldade de expressar o amor, tá? Para isso, entendermos o poema, nós temos os elementos de análise, no caso aqui da linguagem, né? E utilizamos a metáfora. A metáfora é uma comparação que enriquece, dá um sentido, um efeito de sentido ao poema. Temos também a personificação. Personificação é você atribuir características humanas a seres que não são humanos, tá? E também temos aqui a hipérbole, que é o exagero, né, dos sentimentos. Então o poeta sente, quer passar aquilo, eu poético. Tá? E o processo de retomadas, onde a gente usa o pronome e substituição a uma palavra para evitar a repetição e dar certo a métrica dos versos, tá? Então, neste vídeo nós falamos sobre poema. Espero que vocês tenham gostado e até breve.